Hoje eu vou falar sobre a ideia de tempo e de espaço e da criação. Então, Santo Agostinho diz que antes não havia tempo. Então Deus cria o tempo. Analogamente não havia espaço. Deus cria o espaço. Mas vamos pensar o seguinte: se não existe tempo, como que pode haver um antes de Deus criar o tempo e depois de Deus criar o tempo? Como dizem que Deus é atemporal, não é? De fato, ele é atemporal. Mas se ele é atemporal, como que ele pode existir e depois ter um momento que ele cria alguma coisa? Ele não está dentro, porque não teve um antes da criação e um depois? Então não tem um tempo? Então, a ideia é a seguinte: o que houve de antes para depois não era tempo, e sim o metatempo. O que é um metatempo? Um metatempo é aquilo é aquele que tem um antes e depois e que determina como o tempo será. Então, antes da criação do tempo, o metatempo ele era simplesmente de eternidade, simplesmente de imutabilidade, de sempre do mesmo jeito. Depois, o metatempo ele passou a fazer existir o tempo. Mas o metatempo ele não tem um poder. O que é o metatempo? Ele é algo que é mais abrangente, mais geral do que o tempo. Ele abrange o tempo e o não tempo. O metatempo abrange o tempo, o não tempo, e abrange como que o tempo passa. Então, digamos, o metatempo determina como que o tempo vai passar. Se o tempo vai passar a uma velocidade x, o metatempo do tempo diz que o tempo tem uma velocidade x, e se ele pode passar para 2x, dependendo do lugar. Então, o metatempo, a ideia do metatempo tem a ver não com a taxa de mudança. A ideia do metatempo é um tempo do tempo, que diz como que o tempo vai passar, se o tempo vai existir ou não, ou seja, se há passagem do tempo ou não, e se há o quão rápido ela vai passar. Claro que esse quão rápido ela vai passar em relação a outros tempos. Você precisa tomar um padrão, uma referência como unidade, para você dizer como que os outros tempos passam em relação a esse padrão, em relação a essa unidade, como tudo. Então, o metatempo é o tempo do tempo. E a ideia do metatempo é a ideia de simultaneidade. Ou seja, mesmo que um lugar o tempo passe mais rápido e no outro o tempo passe mais devagar, ou seja, num lugar as coisas mudam mais rápido. Tudo muda, tudo, exatamente. E tudo na mesma proporção. E no outro lugar tudo muda mais devagar, numa mesma proporção em relação a esse outro. E o que acontece? Vai haver uma simultaneidade. Se ali passa 2 vezes mais rápido, então vamos supor que aconteceu um evento. Nesse lugar que o tempo passa x. Nesse lugar que o tempo passa 2x, quando ele acabar, ele vai acabar junto com esse que passa x. Só que nesse que passa 2x vai ter acontecido o dobro de coisas, digamos assim, que passa no tempo x. Então vamos supor que vai acontecer o mesmo evento, o mesmo fenômeno aqui, o mesmo fenômeno ali. No que passa 2x, aqui aconteceu um fenômeno, vai acontecer o fenômeno 2 vezes. E se claro que se esse fenômeno é repetitivo, se esse fenômeno for repetitivo.
Agora, se no lugar que passa 2x passar um fenômeno inteiro, no lugar que passar x, vai passar a metade do fenômeno. Vai ser a metade, porque ele passa x, então nele vai passar a metade do fenômeno. E ali com 2x vai passar o fenômeno inteiro. E quando esse acabar a metade, vai ser ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo metatempo do que acabar a passagem desse que for o fenômeno inteiro, que passa em 2x. Aí o que acontece? Então, porque a gente sempre vai precisar de falar do tempo, porque esse que está num tempo, numa velocidade de tempo, passou a uma velocidade que é a metade da velocidade do outro no tempo. Então o que é isso? É um tempo? Não, um tempo num lugar de um jeito, um do outro é de outro. Então não é tempo, é um metatempo, é o tempo do tempo. E o que é esse metatempo? O que eu disse, é o que ele é o tempo do tempo, e ele é o que determina se há tempo ou não, e se há, qual a velocidade do tempo, de acordo com uma unidade, um padrão de medida, de referência. Então, antes de Deus criar o mundo, não existia tempo, mas existia um metatempo. O metatempo sempre existiu. Ele é o tempo do tempo, ele é o que é além do tempo. Como é que fala? E quem governa, digamos assim, quem define como o tempo passa é Deus. E se Deus define como o tempo passa, Deus está fazendo a função do metatempo. Então Deus é como se ele fosse o tempo do tempo, ele é aquele que no metatempo define como que vai ser o tempo. E do mesmo jeito, existe o espaço e o meta-espaço. O espaço é como as coisas estão. O meta-espaço vai definir a maneira como o espaço vai se distribuir dentro do meta-espaço. Então, se o espaço vai ser curvo, esse é o espaço curvo dentro do meta-espaço, que define como que vai ser esse espaço. Então, antes da criação das coisas, não existia um espaço, era o vazio. Mas existia um meta-espaço, e o meta-espaço é aquele que define se existe espaço ou se não existe espaço. E se existe espaço, como esse espaço vai ser, qual que é a métrica desse espaço, como a gente vai ver na teoria da relatividade. É claro, Einstein vai falar do espaço-tempo, ou seja, o tempo ele determina em partes como vai ser o espaço determina como vai ser o tempo. Existe uma relação entre tempo e espaço, então ele chama isso tudo o conjunto de espaço-tempo. Então, como que vai ser o espaço e o tempo? É o espaço-tempo. E aquilo que define como que vai ser o espaço-tempo é o meta-espaço-tempo. Então, antes não existia espaço-tempo, existia um meta-espaço-tempo, que quem faz essa função, assim como do meta-espaço, que eu não disse, é Deus que determina como vai ser o espaço, ou seja, Deus faz essa função do meta-espaço, e o meta-espaço-tempo, Deus também faz a função do meta-espaço-tempo, porque ele determina como se vai determinar o espaço-tempo, se vai ver espaço-tempo ou não, e se tiver, como que vai ser esse espaço-tempo. Tudo isso depende da vontade de Deus. Então Deus faz a função de meta-espaço, de meta-tempo e de meta-espaço-tempo.